Para os amantes do cinema, é fácil identificar um filme à la Quentin Tarantino. Muita verborragia, humor, roteiros não lineares, música, além de temáticas de violência. Ah, e o mais óbvio, sangue, muito sangue. Cores fortes, atores premiados, longos diálogos e roteiros incríveis. Tarantino virou referência dentro e fora do cinema. E no Rebu de hoje você vai mergulhar nesse universo peculiar. E vem com a gente que o Rebu está no ar. Um dos maiores diretores do mundo, mas que nunca estudou cinema. Apenas um fã que começou a produzir. Para mergulhar nesse mar tarantinesco com a gente, hoje estamos aqui com o Breno, que é cineasta, e também com o Fábio, que é historiador. Sejam muito bem-vindos. Legal, obrigado pelo convite. Bem-vindo, meninos. Olha, sintonia aí. Já combinamos as falas, né? É isso aí. Bom, para nossa conversa, quero perguntar para vocês, como é possível um diretor criar algo tão singular, tão peculiar, na verdade, né, a ponto que alguém fale, é Tarantino, sem dúvidas é Tarantino? Eu acredito que essa observação de referências, né, acontece com todos os cineastas. O pessoal vai atrás de um determinado plano, de uma temática, um estilo, mas eu acho que o Tarantino, com essa preocupação de querer fazer parte da cultura pop, ele já tem uma preocupação com o marketing, né? Então, uma própria mistura de referências dele da cultura pop, ele foi meio que, vou entrar nessa mala de referência, né? Então, eu acho que desde o começo ele já teve essa preocupação em criar o próprio universo, em fazer os elementos dele se ressaltarem. Então, eu acho que nesse sentido, por ele ter também uma mistura da alta cultura com a baixa cultura, ele se tornou mais acessível também. Então, ele virou um produto que dialoga mais fácil com as massas, né? E acho que uma outra coisa também de levar em consideração é o fato da formação dele ser, digamos assim, informal, né? Como você citou na abertura, ou seja, como ele trabalhou com videolocadora, ele é um cara que saca muito de um repertório que já está no imaginário popular, né? Ou seja, já está dentro, digamos assim, do inconsciente, então do arquétipo mesmo da sociedade norte-americana em geral. E isso, desde o primeiro filme dele, ele é um cara que sabe explorar isso muito bem. Então, à medida que você assiste o filme do Tarantino, não são somente as personagens que são muito bem desenhadas, né? Mas também a trilha sonora, né? Os focos narrativos, porque você, de fato, sempre acompanha, digamos, a mesma história, só que de diferentes pontos de vista, né? Então, a recorrência, né? O raccord desses aspectos ao longo do cinema é uma coisa que vem muito da bagagem informal dele, né? E você assiste a um filme do cara, você tem essa voz, né? Tarantinesca, você tem esse universo, porque arrebata, né? É assim, é uma coisa catártica. Você assiste aos filmes dele esperando, você tem determinadas expectativas, porque as personagens, elas vão corresponder com aquilo, né? Sim. E mesmo que as produções não sejam dirigidas pelo Tarantino, vocês acham que o roteiro mantém as características dele? O roteiro, eu acredito que se mantém, né? Ele tem, às vezes, não sei, por exemplo, Assassinos por Natureza. É um filme que ele criticou bastante, que ele tá videoclipe, né? Ele criticou muito a direção do Oliver. Né? O roteiro é dele. Tem um elemento da violência, eu acho que o Oliver Stone, como diretor que se preocupa bastante com a substância do filme, não que o Tarantino não se preocupe, mas o Oliver Stone tem um papel de crítica maior, ele trouxe uns elementos a mais, mas ali conserva a base realmente, a questão da violência, esse tema policial da perseguição também, as cenas de dança, então tem bastante dele. E o Amor a Queima-Roupa é ainda mais bem a cara dele, né? Uma história de gangster e... Eu diria que sim. Respondendo a sua pergunta a respeito do roteiro, né? Se um diretor, quando ele pega o roteiro do Tarantino, são esses filmes que nós citamos, Amor a Queima-Roupa, né? O Assassinos por Natureza, ou então até mesmo tem o Eles Matam, Nós Limpamos, me parece que o roteiro é tão bem amarrado, é tão consistente que o diretor não tem muito como fugir. Ou então, se ele tentar imprimir uma marca pessoal, como o Oliver fez, vira de fato um videoclipe, né? O Assassinos por Natureza, particularmente, é um filme que você assiste, ele causa vertigem visual. Porque você não consegue, chega um momento que você não consegue entender muito bem o sentido das personagens, para onde elas estão indo. Isso no caso do cinema do Tarantino, quando você assiste os filmes dele, o destino das personagens está tudo muito claro. Sim. Quero dizer, então, assim, as personagens dele são muito bem desenhadas, elas têm um passado, né, elas têm uma identidade própria.
elas têm um universo muito específico, né? No caso, me lembro É um agora personagem do... muito bem construído, né? tem muita profundidade, né? No caso, por exemplo, da Jackie Brown, a introdução do filme, o fato de ser como é o nome dela mesmo? A Pam? Pam Grier. A Pam Grier. A maneira como a cena é construída, ela já está dizendo para você, né? Eu tenho algo a dizer para você com essa trilha sonora, né? Eu tenho um mistério aqui, eu só vou revelar ao longo dos 90 minutos do filme. Então, eu acho que muito disso está no roteiro, né? É muito dramático a construção da personagem mesmo, não tem como você escapar disso daí. Sim, e você, Fábio, mencionou uma coisa importante. Tarantino trabalhou muito tempo em uma locadora. E em diversas entrevistas ele fala que as produções que ele faz é um pouquinho de tudo que ele já assistiu. Mas tem pessoas que falam que isso é uma cópia. O que vocês acham? Você acha que é uma forma, uma releitura, talvez, um pouquinho de cada coisa, uma forma de homenagear os filmes favoritos dele? Qual que é a opinião de vocês? Então, eu vou recorrer, digamos assim, a um conceito acadêmico. Vamos lá. Porque a galera que fica estudando pós-modernidade, mais, né, Frederick Jameson, né, o Baudrillard, essa galera toda, quando eles falam de simulacro, ou então até mesmo quando eles falam da noção de pastiche e tudo mais, me parece que o Tarantino ele se encaixa muito bem nessa ideia. O que eu estou tentando dizer? A ideia de um simulacro é uma imagem que remete a alguma coisa que está fora dela. E o cinema do Tarantino é isso. Porque você assiste, por exemplo, Kill Bill, mas a todo momento você está assistindo o cinema oriental. Sim, dos anos 60 claramente. e 70. Então, o Tarantino ele é um cara que consegue andar no fio da navalha ali, porque ele tem uma voz muito própria, volto a dizer, um foco narrativo muito próprio, mas ele bate um papo com os arquétipos do cinema que são clássicos. Entendeu? O tipo de coisa que a gente assiste na televisão desde cedo. No caso do Brasil, por exemplo, né, nas sessões da tarde. Então, invariavelmente, quando ele apela para essas imagens, para essas referências, né, para esses simulacros, ele nos remete a um universo que ao mesmo tempo é a cultura pop, né, que é uma cultura mundial muito fluida, de televisão mesmo, do dia a dia, mas ele consegue traduzir isso com uma singularidade, né, que faz com que a gente fique esperando os filmes dele a cada 2, 3 anos, né? Sim. É o que dá certo, né? É o que dá certo, né? Uhum. E você acha que o Tarantino ele se preocupa muito com assuntos sociais, por exemplo, Bastardos Inglórios fala de nazismo, né? Não sei. Eu Ou acredito... é uma coisa sem pretensão, assim, dele, talvez? Eu acredito que é um pouco sem pretensão. Agora, né, a crítica está um pouco mais vigilante agora nessas questões. Ele fez filmes de vingança dos judeus e dos negros, né, dos negros escravizados, o Django. Mas eu acho que aquilo ele tem mais preocupação como um pano de fundo. Eu não sei se ele mesmo diz que não se prende às críticas e às vezes diz que isso é o politicamente correto, que ele não compactua com esse pensamento, mas ele tenta dar uma voz aos personagens. Entendeu? Então ele tenta quebrar pelo menos o estigma do personagem que estava ali. Você nunca imaginar o cowboy sendo um ex-escravo, um cowboy negro tomando o papel dos western, do spaghetti western que ele tanto reconhecia. Então ele tem sim, talvez não seja a preocupação principal, mas ele tem tanto é o Kill Bill, né, também com uma Thurman, uma personagem feminina forte, se vingando de toda... Ponderada. Sim. Isso, E eu sigo o seu raciocínio no sentido de que o cinema ele não tem compromisso social no sentido político do termo, como a gente compreende, né? Que é uma coisa muito forte para nós, por exemplo, na América Latina, no Brasil, né? A gente exige esse compromisso das cineastas, dos realizadores e muitas vezes do filme. E eu tendo a crer que no caso do cinema do Tarantino, muitas vezes o que ele exige de nós é a suspensão da realidade, né? Como a gente estava conversando um pouco aqui, o cinema do Tarantino é aquele cinema assim, uma vez que você entrou na sala de cinema, você fecha a porta, porque aí você vai entrar num universo, como você disse, tarantinesco, entendeu? Então, assim, a ideia de verossimilhança, a ideia de credibilidade, então a ideia de que isso é um compromisso social, isso está em segundo plano, não tem como muita gente exigir isso do cinema dele. Deixa lá fora, né? Porque, de fato, desde o primeiro filme até agora, né, o que ele está falando é de um conjunto de personagens que você passa na cabeça dele. E o barato do negócio é isso daí, né? Bacana. E às vezes também essa questão do personagem não tem a ver mesmo. Ele não vai... Criticaram muito Cães de Aluguel pelos personagens serem racistas, mas são gangsters brancos de meia idade que não respeitam negros, judeus e mulheres. E você não tem como evitar isso da construção do personagem, entendeu? Senão eles vão ficar planos, né? Personagens planos. Ou é isso, é muito maniqueísta. Ou ele é
mal, então ele tem que ser o vilão. Ou ele é do bem. Ele não pode ser o protagonista ou o anti-herói, entendeu? Sim, Não- é verdade. E tem uma coisa legal aí que você me fez lembrar, que é o seguinte, é difícil você atribuir ao Quentin Tarantino a questões étnicas, raciais, ou então, entendeu, assim, a voz do personagem. Porque os diálogos são tão bem elaborados, né, e isso é um trunfo, né, do cinema dele, os diálogos são tão bem elaborados que você olha para a personagem e você fala, cara, né, por exemplo, o Samuel L. Jackson no Django. Né? Que é aquele cara que pensa como um redneck, um texano, né? Sim. Ele pega pro negro e fala assim, que negócio de negro é esse em cima do cavalo na minha fazenda? Você olha para aquilo e você fala, você toma um susto, mas dentro da realidade fílmica, né? É uma coisa que faz muito sentido à medida que Sim. você conhece a personagem, entendeu? o personagem do Samuel Jackson que eles chamam do negro da casa, que estaria próximo ao personagem do Leonardo DiCaprio, que já esqueceu Exato. do povo dele passando pela escravidão e se imagina como não ter o mesmo acesso que o personagens brancos, mas está lá. E isso é uma figura tanto da nossa sociedade, no Brasil também Sim. teve, mas mais forte nos Estados Unidos ainda. E todo esse estilo, a lá funciona muito bem. A gente acabou de Isso. citar alguns pontos. Então a gente tem questões como o roteiro não linear, a divisão de filmes em capítulos, mas isso, vocês acreditam que de certa forma isso acaba transformando um quebra-cabeça que faz o telespectador querer assistir, querer montar ali? Com Manda ver. certeza, foi o que eu tinha justamente falado no começo, a criação do universo. Agora eles estão pensando muito isso com Vingadores, o Sim. M. Night Shyamalan está criando o seu próprio universo. Eu acredito que ele foi pioneiro nesse sentido, porque já pensou nisso desde o começo. Ele fez um segundo roteiro, encaixou um personagem de outro, uma referência de outro filme. Hoje em dia estão tendo essa preocupação de criar um universo para você criar uma franquia. Ele não tem uma franquia, mas Sim, mas quer tem dizer, um podemos dizer que universo. ele mesmo é a sua Ele é a franquia, franquia. talvez. Né? É. Ele criou ali os filmes, talvez uma referência pequena em relação ao outro, mas ele tem uma teia ali que se liga. Sim. E isso foi bem pioneiro, né? Se você for pensar na época Sim. que começou a fazer filme, Em 92. quando é lançado, né? Ele é um cara que dá um novo fôlego também para Hollywood, né? Sim. Ali no cenário dos anos 90, ele é um cara que anuncia algumas tendências e outros nomes também de realizadoras e realizadores. Eu lembrei de uma coisa legal que é o seguinte, nesses aspectos que você falou, né, dividir em capítulos, a galera dos anos 60 do cinema, né, da novela Vague, que aliás o Tarantino chega a fazer uma homenagem ao Godard, né, com o nome da produtora, Band Sim, Apart, Band Apart. né, que não agradou nada depois também ao Godard, mas a galera dos anos 60 que inventa a crítica cinematográfica, eles desenvolvem o conceito de mise-en-scène, né, que em francês é a posta em cena. Então eles procuram identificar no cinema norte-americano, que foi desenvolvido, né, dos anos 20 até os anos 50, algumas recorrências de estilo, de autoria. Então, digamos assim, o que o Tarantino faz muito bem? A posta em cena nos filmes dele, né? Que são esses aspectos que a Mika levou em consideração. Isso é o estilo, né? É a voz fílmica do cara ali, que a gente sempre busca. Mas, ao mesmo tempo, digamos que eu vou fazer meio que o papel do advogado aqui também. Quando você assiste aos 8 Odiados, né? Eu não sei em relação a vocês, assim, mas eu fiquei com uma sensação de déjà vu, entendeu? Com uma sensação, opa, eu já tô vendo isso de novo, cara. Chega um momento em que é preciso que ele... Está saturado, você diz. Entendeu? Então, assim, tudo bem que você tem os mesmos gadgets, né, os dispositivos para contar uma história, mas a chance de se repetir também, ela ocorre, ela existe, né? Claro, e nos 8 sim. Odiados é um filme previsível, penso eu, né? Para mim aquilo ali já estava, né, a maneira de você ficar fechado dentro de uma casa, história, você fala, velho, mas você já fez isso daí no Cães de Aluguel. A hora que a gente entra no galpão, né? A gente sabe que não vai sair dali e vai ser uma carnificina, vai ser violento. Só que a gente quer vingança, então você fala, vamos pra Sim. cima, entendeu? E a gente vê muito as músicas deles, né? Tipo, marca muito as cenas e nós sabemos que ele não cria, não pede para ser criadas músicas especiais para o filme. Ele já pega as músicas que existem. Vocês acham que isso torna ainda mais diferente, mais marcante? Com certeza, né? É justamente nessa questão de ter um diálogo maior com o público, né? Como o Fábio tinha falado, ele tem tanto o seriado que passa na TV, da reprise à noite. Ele pega, esse seriado foi sucesso nos anos 70, nos anos 80, ele pega tudo aquilo. As músicas não fogem dessa regra, né? Eles pegam músicas marcantes que remetem ao que o público já conhece. Então, eu acho que isso é mais um fator para prender o público. O pessoal também vai assistir o filme pensando, nossa, o Tarantino faz
muito boa e sai falando sobre a trilha sonora do filme. Sim. Sendo que ele pegou a referência que já estava ali Aí eu acho que por isso que o pessoal fala, pô, tem um pouquinho de cópia ali, mas não é. São referências que ele traz, né? Sim, ele consegue subverter, né? Ele consegue, como diz, significar, assim, ele atualiza o código, né? Da música. Boa frase a sua sobre o Cães de Aluguel, que ele pega, é uma cena de tortura com uma música... Com Bob Dylan, cara. Bob Dylan tocando ali, você criou o estranhamento, que aliás é uma coisa que eu até ia falar no começo do programa, né, para trazer esse público pro cinema, é a mesma coisa que o Lars von Trier faz. Você sabe que vai ter uma cena que não necessariamente é violenta no Lars von Trier. Que é estranha. É estranha, que vai te causar um choque. Aquela é a marca do E você do vai diretor. por isso. E você vai por isso. O Tarantino é a mesma coisa. Qual que vai ser a próxima cena violenta que ele vai criar? Até Qual que vai puxar ser... uma pergunta do bloco, que é o seguinte, tem essa questão da violência. As pessoas vão para os filmes dele esperando a violência. Por que as pessoas gostam dessa estética de Tem uma violência? tara, né? Queria que vocês falassem pra gente. O Tarantino mesmo falou sobre isso, né? Ele diz que na vida real, né, como se espera de um bom ser humano, detesta a violência. Não usa drogas, não gosta de nada disso, mas ele é a catarse. Você leva no cinema, você vai querer ver. Querendo ou não, o nosso imaginário é uma forma de descarregar as coisas que a gente não pode fazer em sociedade, mas a gente tem pensamento sobre isso. E o cinema é uma forma de descarregar essa questão. É isso que ele se escora, né? Ele se defende nesse aspecto de o povo quer ver no cinema, não necessariamente isso vai trazer uma influência ruim. E eu iria um pouco além ainda, porque a violência, no caso dos filmes dele, ela tem uma, digamos, uma propriedade dramática, porque ela ocorre em função do destino das personagens. Raramente ela é aleatória. E quando ela é aleatória, é no sentido assim de um deus ex machina, que nem, por exemplo, no Pulp Fiction, eu estou falando, vamos lá. No Pulp Fiction, os caras estão limpando a arma e tudo mais, não sei o quê, de repente a arma, pô. Eles olham e falam, cara, não tem como culpar a personagem por ter matado o cara, entende? Foi acaso. Descarregou ali. É trágico, é absurdo, mas você assiste aquilo e você fala, cara, vai vir uma história tremenda aí acontecendo. Ou então, quando é intencional, é por motivo de vingança. Aí a personagem tem um destino, né, e ela enfrenta o destino dela. Isso é a pura tragédia grega. Sim. Né? Isso daí é uma coisa que vem dos gregos de 2.500 anos. E é uma coisa que fascina porque você olha para a personagem e fala, ela não vai arredar o pé, ela é corajosa, e ela vai bater de frente, né? Tem uma espécie de amor fati ali, né? Você fala assim, eu sei o que eu tô querendo, se é desejo, se é vingança, se é grana, e ela vai para cima. A violência é só o catalisador, né? Não necessariamente ela tem que ser encarada como um fato concreto, mas ela é vista como ao vencer aquele obstáculo, né? O que foi essa... É um fechamento de um clímax, assim. Bacana. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha para conferir a dica que a Fran preparou pra gente. E depois vamos pro intervalo e já voltamos com mais Rebuliço. Não é novidade que os filmes do Tarantino possuem uma estética, linguagem própria e também uma ligação quase que secreta. Essas discussões podem ser encontradas no curta brasileiro Tarantino's Mine, estrelado pelo Seu Jorge e Selton Mello, onde duas pessoas conversam sobre teses que estão presentes nos filmes. Além de ser divertidíssimo, está disponível no YouTube. Vale a pena dar uma conferida. Bom, eu fico por aqui, até a próxima dica. Com vocês, Madu e Mika. Tchau! Voltamos com mais Rebuliço Cultural, estamos falando sobre o universo do Tarantino, como vocês podem ver nesse livro aqui. E, gente, vocês acham que o Tarantino revolucionou o cinema independente dos anos 90? Acho que ele revolucionou dentro de um processo, né, com vários outros cineastas. A gente pode pegar, desde os anos 70 começa o cinema Maverick, né, a era de ouro de Hollywood vai se acabando, os filmes são menores. Então, esse momento marca o fim também da época dos hippies, começa a ter até o filme novo dele vai tratar sobre esse tema um pouco. Dá uma guinada para os filmes que eles chamam do cinema Maverick. Então tem Scorsese, aparece aí, Brian De Palma. Eles pegam o clássico americano, mas subvertem. E só que mostrando a América degradada, mostrando a violência, mostrando drogas e fazendo filmes mais baratos, né? Então, a Hollywood já não era mais aquela coisa, tem essa retomada. E o Tarantino, como um cineasta, começa a atuar nos anos 90, junto com Spike Lee e outros diretores, absorveram todo aquele movimento independente do cinema. Então, ele faz parte desse processo de revolução, com certeza. Eu acho que além disso daí também tem um detalhe que é o seguinte, o filme foi lançado em 92, né?
O primeiro dele, o Cães de Aluguel. O Cães de Aluguel, em Sundance. E o Festival de Sundance, ele foi financiado, criado pelo Robert Redford. E ainda hoje é uma janela de lançamento de filmes independentes. Então, eu chamaria atenção para esse fato, porque o cinema dele contribuiu para tornar Sundance uma vitrine privilegiada para novos realizadores e realizadoras. Né? Ou seja, existe um circuito de exibição de filmes ali que é bem legal. E também tem um outro aspecto que é o seguinte, né? Falando em gerações, o Tarantino ele foi responsável por, como dizem os Yankees, né? Release, né? Trazer à tona uma galera que era da pesada dos anos 60 e 70, né? Como a Pam Grier, a gente já falou, por exemplo, para citar um só caso. Então ele pega muito desses atores e atrizes das antigas, que era, né, como se diz, o lado B do cinema, para poder dar uma certa dignidade, né? Então eu acho que isso é um negócio legal pra caramba também de se fazer. Bacana. Bom, agora a gente vai fazer uma brincadeira com vocês. Vou distribuir aqui pra vocês uma plaquinha, um pra cada. Vamos lá. E as canetas, olha, não pode errar, hein? Tá bom. É brincadeira, pode errar sim. Opa, aqui. A gente vai mostrar pra vocês alguns objetos. Certo. Objetos, vocês vão ter que falar pra gente de qual filme vocês se lembram ou qual filme esse objeto está presente na história do Tarantino. Pode ser que tenha alguma pegadinha aí, tenha uma brincadeirinha, mas vai ser interessante. Vamos ver se vocês vão acertar ou não, tá Certo, bom? escreve o nome do filme aqui, claro. Por favor. Vamos começar então. A primeira imagem, olha lá. É uma espada. Uma espada. Uma simples espada, diria. Você acertaria, Mica? Eu acertaria. Você É, acertaria? boa. Eu acho que eu assim. Você acertaria? Como uma leiga. Acertaria. Eu acertaria essa. Boa. Vamos lá? Vamos lá, qual que é a resposta de vocês? Kill Bill. Kill Bill. Sim. Kill Bill, é. Kill Bill. Essa não Bill. tem nem como errar, né, Hattori gente? Hanzo, Kill é. Bill é clássico. Muito bom. Vamos ver a segunda agora. Boa. Um carro. Pode mostrar? Pode virar. Aí. A Prova de Morte. A prova de morte. Prova de Deve morte. ser isso mesmo. Muito bom. Acho que a gente ia trazer qualquer um pra falar de Tarantino aqui. Por favor, né? Respeita, né? Ah, um detalhe. Dá tempo. A prova de morte é junto com o Planeta Terror, né? Grindhouse. Faz o que se remete também ao cinema. Só um detalhezinho, que você não conhece, o Tarantino, né? Esse foi lançado, é o filme do Tarantino junto com o do Robert Rodrigues, e eles lançaram como nos anos 70, né? Você pagava um ticket só e assistia 2 filmes numa tacada, né? Ai, que Nossa. Na bacana. sequência. Trailers no meio, que eles até fazem isso também. Na sessão completa desse Grindhouse que eles lançaram, tem mini trailers como de filmes fictícios que eles Olha fizeram que toda. legal. E se quiserem assistir primeiro a prova de morte e depois o Planeta Terror. Aí boa diversão, né? Porque daí já tem a narrativa. Ó, Vamos lá. bacana. Olha essa dica. Fica a dica, hein? A terceira foto, um taco de beijo. Um taco de beisebol. Eu já como leigo não aceitaria. Você não acertaria? Não acertaria. Ou sim. Eu acertaria. Aqui. É uma cena bem Oi? legal, aliás. Pode. Pode virar. Pulp Fiction. Porque Bastardos Inglórios. Olha, temos aí uma... Mas, Temos aí. mas eu ia colocar pro Fiction também, porque tem Tem uma também, exatamente. Qual que é a cena do Bastardos? o cara batendo na cabeça. Nossa, é nazista. verdade. É que acho que A isso ficou mais câmera- marcante do que o do Pulp Fiction. Mas sei também, ele tá A certo. câmera- Falei filme que de ia ter uma contrapicado. pegadinha, né? Vocês acertaram, tá presente nos 2 filmes, olha só. Aí, ó, viu? É verdade. Tinha 2 Aí, ó, respostas certas. Era só escolher. Eu lembrei do Pulp Fiction. É verdade. Eu lembrei do Pulp Fiction da cena em que o nome dele, do Bruce Duro de Willis. Matar. O Bruce Willis. Ele Entra entra na na loja loja e e fica vai. escolhendo as armas, né? E Sim. tem um momento, eu não lembro, mas deve ter um Ele bastão pega ali. pega o bastão e pega uma espada também. Que A aliás Hattori faz a Hanzo, que referência, depois vai ao Kill Bill. depois vai pro Kill Bill. Tá Olha certo. só. Fenomenal. A próxima, vamos ver. É o quê? Uma maleta. Ah, Maleta. nossa. Maleta. Nossa, eles fazem macarajé. Tá fácil. Tá fácil, simples ah, essa. tranquilão. Então, seria Pulp Agora é Fiction, Pulp agora Fiction. é Ah, não evidente. precisou nem apagar. Então, mas tem, qual que é no Tarantino os mais? Existe uma referência a... não, podia ser também o Cães de Aluguel, cara. Porque no Cães de Aluguel uma mala é roubada, a mala com as joias. É verdade. E é mostrado no filme inteiro. É verdade. E a tese do Selton Mello é de que a mala que foi roubada lá aparece no Pulp Fiction. É verdade, que a riqueza ali, que mostra só quando ele abre aquela É, feixa ué. amarela. Eles também falam da alma do Marcelo Wallace. Tem várias... Sim, mas é outra coisa. Mas é verdade. O Cães de Aluguel faz referência a essa maleta, só que a gente não a vê, mas ela é citada. É o motivo de todo o filme, né? Nossa, Da legal. discussão. Bacana. Agora a última imagem. Sangue. 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 Pode escrever todos?
E a Como é que a resposta gente vai certa é fazer? todos. É exatamente isso. Já, pô. Todos. Essa era a nossa pegadinha. Boa. A gente sabe que está presente em todos os filmes. É a estética dele ali. Gosta de sangue. Exato. Inclusive, a gente estava vendo agora na produção das pautas, fazendo essa pesquisa, foi utilizado 400 litros de sangue em Kill Bill. Imagina, tanta mangueira de 400 sangue. Em Kill Bill? 400. Em Kill Bill. Nossa. É muita coisa, se você parar pra pensar. Bom, vamos voltar aqui no nosso programa. Tem mais desenho? Acabou os desenhos. Pena. Vamos deixar aqui. Legal. Bacana, Esse é um gostaram? bom... Testou os conhecimentos? Sim. É. A gente Sabe um tá negócio legal de afiado. você fazer? É com citações, quotes. Você pega a frase de roteiro, né? Sim. Isso é legal também. Uma É boa isso pra aí, próxima. isso é bacana. Próxima vez que vocês vierem aqui, a gente vai fazer esse teste. Oh, legal. Gente, Gostei. vamos voltar aqui para o nosso assunto. A gente mostrou aí várias referências, mas por que todos os filmes dele fazem tanto sucesso? Qual que é a fórmula do sucesso de Tarantino? Conta pra gente. Porque é único. Eu acho que a gente falou um pouco em cima disso, né? Ele consegue ter códigos populares, códigos mais refinados também para quem curte um cinema mais bem acabado, ele se preocupa muito com a fotografia estética, Sim. mas também tem um código popular. Eu acho que isso é a chave que até sinto que falta um pouco no Brasil, né? O cinema de meio termo. Ou ele vai muito para o cinema cabeçudo, muito filosófico, ou para comédia meio... Pastelão. pastelão. Sim. Então, ele consegue fazer meio termo. E é o Casamento dos Códigos, e isso é uma receita de sucesso, né? Eu reforçaria, porque é singular. É uma coisa que a gente não... ele oferece uma experiência que é exclusiva, né? É autêntica. E ele é leal, né? A isso. Então, quando você senta para poder assistir um filme, é isso que faz a mise-en-scène, é isso que faz a autoria, né? Sobre o que a gente começou a falar lá. Você senta para poder assistir um filme do Godard, ele cumpre com as expectativas. Ele vai te dar uma experiência de linguagem de cinema, né? Fellini, ele vai te dar uma experiência onírica, de um sonho. E eu acho que o Tarantino, ele oferece isso pra gente, né? É música, tem muito sexo, né? Tem muita violência, enfim, é um combo, né? Que é espetacular. Não tem como dar errado, né? Tudo isso numa trama escrita, num roteiro, um enredo muito bem Nossa, acabado. Exato. Aproveitar pra gente falar um pouco mais sobre isso. Faz muita referência a Kung Fu, Faroeste e tudo mais. Vocês acham que essas referências foram as mais marcantes para ele ou vocês têm outras? Bom, como eu tinha falado do cinema Maverick, né, a novela vague é uma coisa que marcou ele bastante, né? Até pelos cortes rápidos, ele usa muito isso na linguagem dele. A dança do Pulp Fiction é uma cena de um filme do Godard, que dá o nome da produtora, do Bonaparte. Antes das coisas começarem mal nesse filme do Godard, tem uma dança, ele usa o mesmo recurso no Pulp Fiction. Eles têm um campeonato lá de dança no restaurante que eles estão, e depois ela tem a overdose, a Mia Wallace. Então já está preparando, é o mesmo recurso. Então, lógico que fica mais marcado o cinema oriental, o western, o cinema de crime americano, mas as referências deles são inúmeras do cinema europeu, como eu mesmo tinha falado. Eu diria, e nessa onda eu diria que é a cinefilia. Entende? Assim, o que eu estou pensando aqui, se você assistiu Scorsese, todos os filmes dele, claro que até agora, né? No início dos anos 2000, depois ele mudou. Mas ele deixa claro nas entrevistas, o Scorsese, ele fala, meu cinema é de rua. Então as personagens dele do primeiro filme, até o Touro Indomável, por exemplo, né? São personagens do dia a dia. Né? Pessoas assim, de carne e osso, que estão ali na esquina e tudo mais. Os companheiros, que é o pessoal que ele viveu, os mafiosos que estavam dividindo na mesma vizinhança. Então é um cinema de rua. No caso do Tarantino, me parece que a experiência dele é mostrar para você uma história do cinema também, né? De alguma forma, entendeu? Sim. Porque você tem Blaxploitation, né? Que é um cinema aqui no Brasil pouquíssimo conhecido, que é um cinema afro-americano dos anos 70, né? Muito forte nos Estados Unidos. Ele também já trabalhou com isso. Então, de alguma forma, quando você assiste aos filmes, ele remete você à história do cinema, né? Também. Então, eu diria isso, uma experiência de cinefilia. Que a gente tinha falado também, que essa sessão de cinema que explorava o sexo, o terror, muita violência, né? Então, inúmeras as referências dele. E sabe uma coisa legal que eu estou pensando agora? É o seguinte, se você não conhece nada do Tarantino ou da história do cinema, e você assiste a um filme dele, você sai bem. Sim. Contente. Entendeu? Você fala, Tarantino é do K, vou assistir mais. Ele não só nega suas informações, entendeu? Mas quando você conhece, é outro cinema, entendeu o que eu estou dizendo? E quando você chega de maneira leiga e fala, vou assistir um Pulp Fiction e começa a ver referência de cultura pop,
é como se ele dissesse de maneira bastante generosa para você, como é que você nunca ouviu falar disso daqui? Então você tem que conhecer esses caras, né? Dylan, Pra ele te dar uma olhinha de cinema. Entendeu? Mas assim, é muito, de maneira muito sutil, Sutil. não é que nem o Godard que, né, coloca na cara. Você não sabe nada de linguagem, eu vou te ensinar. Né? O Tarantino, ele te convida e fala, cara, isso aqui é uma dança Vem de salão. comigo que é sucesso, isso é verdade. E agora, pra gente finalizar, o Tarantino já influenciou algum trabalho particular de vocês? Vocês já aplicaram alguma coisa de Tarantino? Tá, lembre, bom, o plano mais famoso, né, aquele do porta-malas, que não é dele, mas ele usa muito, né? Acho que provavelmente já deve ter usado algum plano assim, em algum trabalho de escola, mas trabalho pessoal, assim, mais atual, não, nunca. Vamos produzir então, hein? Podemos legal. fazer. E você, Fábio? Bom, eu sou professor, né? Então é fatal. Você acaba levando cenas para a sala de aula para poder, enfim, seja Contextualizar, contextualizar. Então, just for fun, para se divertir. Agora, pessoalmente, é uma coisa que é muito forte, é você aprender música, né? Isso é verdade. Porque, cara, depois quando você sai do filme dele, você vai para a trilha sonora só Sim. para se lembrar do filme. Sim. E a trilha sonora é incrível. A estesia é incrível e é fatal. Você não vai mais ouvir Bob Dylan sem se lembrar do raio da cena de tortura. Você fica meio assim, você fala, cara, mas tem alguma coisa muito ali, né? Sim, No Kill Bill, a trilha Prova de sonora. Morte também, que é incrível a trilha sonora. É o melhor filme. Então acho que a pouquinho, experiência mas- pessoal, para mim, a música é muito forte. Tarantino, para mim, é cinema, é visual, mas também é música, assim. E aqui agora me respondem rapidinho, assim, só para tirar uma dúvida para uma leiga. Quanto que o Tarantino influenciou o cinema mundial? Muito, né? A gente fala até dessa questão do cinema tarantinesco, que não necessariamente é um cinema refinado, né? O pessoal que se inspira nele, mas estão ali algumas marcas mais evidentes do cinema dele. Ele é chamado para fazer filme japonês, fazer filme chinês. Ou seja, o sonho dele era virar parte da cultura pop, né? Esse novo filme dele que sai em 2019, Era Uma Vez em Hollywood, é isso. Como que ele imaginava que Hollywood seria e como ele queria fazer parte disso, né? Virou. Então, gostando ou não, todo mundo sabe quem ele é. Isso é uma marca inegável, né, da modificação dele no cinema mundial. E eu acho que eu pegaria a sua apresentação lá do começo do programa. Né? O fato de vocês apresentarem o programa como sendo tarantinesco já diz muito. Isso significa que o artista, então, além de desenvolver um estilo, né, desenvolve uma linguagem, uma visão de mundo, né? E é uma coisa que nós compramos a ideia. Então, enfim, tem 27 anos, tem 3 décadas que o Tarantino está produzindo filmes, né? E no nosso entendimento, a maneira de a gente ver o mundo tem uma lente nova aí chamada, né, Tarantino, né? Eu acho que isso é muito forte, né? É muito E forte. são poucos que tem um nome que vira um termo, né? Kubrickiano, Não, então, tarantinesco. E o Kubrick já é um cara que já teve toda uma história, já morreu e já criou história no cinema. Ele virou um termo enquanto estava produzindo, né? Isso, isso daria outra discussão da pesada, bem legal também, né? Porque existem... Desculpa. Pode continuar, por favor. É porque existem diretores, realizadores que se tornam linguagem depois que morrem, né? um fato muito interessante Em sobre tempo ele, real, é só isso. Vamos ter um próximo programa falar só sobre isso agora. Legal, Tá bom. Pessoal, muito valeu. obrigada pela A participação satisfação de foi vocês. nossa. Obrigado a você. Obrigado. Foi muito Muito bom. interessante e acho que muito conhecimento também para quem não conhece e agora vai querer assistir, tenho certeza, né, Madu? Legal. Vou sair daqui e já vou ir. Que bom. Agora, naquela câmera ali, eu queria que vocês deixassem as redes sociais para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês. No Instagram, meu perfil pessoal é breno.bender e também seguir da escola onde eu trabalho, Escola de Cinema aqui do Vale, Escola Mastershot. Tudo junto ali, você vai achar no Instagram, facinho. O meu nome é Fábio Monteiro no Facebook e nós temos o canal no YouTube que se chama Vestibular em Cena e o Insta também é do Vestibular em Cena. É isso. Muito obrigada. Legal. Obrigado a Muito vocês. obrigada, Obrigado a gente. vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa. É isso aí. E acompanha a TV Univap em nossas redes sociais. @TV Univap no Instagram e TV Univap no Facebook. E nosso canal no YouTube tem todos os nossos programas e outros programas que a gente produz para você. É isso mesmo. Até o próximo Rebuliço Cultural. E Tchau, tchau.